Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, continuação da primeira parte da sessão desta quarta-feira. Senhora presidente, senhoras e senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, no início da sessão estava o procurador-geral, doutor Humberto Jacques, senhor advogado-geral, senhoras advogadas, advogados, todos que nos acompanham, em especial a imprensa, que este tema, sem dúvida nenhuma, é do maior interesse de toda a sociedade. Eu, antes de iniciar a leitura do meu voto, senhora presidente, me permitam os colegas fazer uma manifestação, na verdade, um registro extra autos. Primeiro, a questão da epidemia do feminicídio, que é realmente um mal que assola a nossa sociedade. E o caso dos autos mostra o quão de raiz histórica tem este tema. E fazer o registro de que o feminicídio é violência contra as mulheres é objeto de atenção do Poder Judiciário, inclusive é meta hoje, entre as metas do Conselho Nacional de Justiça, a prioridade no julgamento e nas instruções para julgamento dos casos que envolvam violência contra a mulher. Ou seja, o Poder Judiciário está atento a essa epidemia e dentro dos seus limites legais, constitucionais e formais, tem dado a devida atenção para que nós possamos superar este triste registro de nossa cultura, de nossa sociedade. O segundo registro, e tem tudo a ver com o primeiro, senhora presidente, é a falência do Tribunal do Júri. E evidentemente que aqui eu falo por mim mesmo, eu não posso falar pelo colegiado, eu falo por mim. Então, que fique claro que essa é uma opinião individual minha, que já externei em outros votos, já externei no Conselho Nacional de Justiça, já externei para o Congresso Nacional, inclusive em audiências públicas, no sentido de que nós teríamos que acabar com esse instituto do Tribunal do Júri, porque ele é um instituto falido. Vejam, o Atlas da Violência de 2020, do IPEA, Instituto da Maior Seriedade e Reconhecimento em nosso país, apontou que durante o ano de 2018 ocorreram 57.956 casos de homicídio no Brasil. Nenhuma guerra em nenhum local do mundo gera num ano tantos homicídios, tantas mortes violentas. Repito, ano de 2018, 57.956. O que corresponde a uma taxa de 27,8 mortes por 100 mil habitantes. Destes, vejam, 4.519 foram de mulheres. O que representa uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Uma taxa extremamente alta. Considerando essa escalada de violência, o Conselho Nacional de Justiça instituiu, em fevereiro de 2019, o Grupo de Trabalho para a Otimização de Julgamentos do Tribunal do Júri, levando em consideração a necessidade premente de se aprimorar a gestão dos processos de sua competência. Foi coordenador deste grupo o ministro Rogério Schietti, do STJ, que produziu esse grupo um excelente trabalho. Na medida em que não compete ao Judiciário alterar a Constituição, compete-nos, através do Conselho Nacional de Justiça, fazer proposições de aprimoramento da gestão da Justiça. E foi o que se realizou com esse grupo de trabalho. Esse importante relatório explicitou, com seus números alarmantes, a baixa efetividade do Tribunal do Júri no Brasil. E isso não é um problema apenas, senhoras e senhores advogados, senhor vice-procurador-geral da República, do juiz ou do judiciário, é de todo o sistema de justiça, iniciando lá na investigação do caso de homicídio. Mas vejam que na ponta que diz respeito àqueles casos
que já em sua minoria chegam à Justiça, a pesquisa revelou que até novembro de 2018 tramitavam no país 186 mil processos de competência de tribunais de júri, dos quais apenas 43 mil, apenas 23 mil dos 186 tinha sentença de pronúncia já proferida. Ao longo do período compreendido entre 2015 e 2018, foram realizadas 28.984 sessões de tribunais de júri, para uma média de mais de 50 mil assassinatos ou atentados contra a vida em nosso país, por ano. 2015, 2016, 2017, 2018, uma somatória de 4 anos, houve menos de 30 mil sessões do júri. E nesse período houve uma quantidade de cerca de 200 mil homicídios. Então aqui eu alerto mais uma vez, pedindo escusas aos colegas, mas para a falência do Instituto, do júri, que não se presta a penalizar, a sancionar o que gera esse sentimento de impunidade na sociedade. Feito esse registro extra autos fora do julgamento deste caso de repercussão geral, mas que eu penso que sempre é um momento importante em que toda a sociedade nos assiste nesse momento, de reiterar a falência do Tribunal do Júri, na minha ótica, e com dados concretos, não falo por achismo, falo com dados concretos, que a sociedade, o Congresso Nacional deve refletir, sim, e o sistema de justiça deve refletir, sim, a respeito da falência do Tribunal do Júri para sancionar os crimes contra a vida. Quanto ao caso dos autos, em primeiro lugar, eu peço escusa aos colegas pela necessidade de tempo. Então, eu pleiteio aos eminentes colegas, a partir da nossa presidente, a possibilidade de ter a paciência de vossas excelências por tempo diante da necessidade, nesse caso, que se colocou para nós. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, que o meu voto, ele, evidentemente, levará em conta o caso concreto, mas todas as premissas do meu voto e a conclusão última será de acordo com a objetividade que o tema ganha, uma vez transformado e aceita a repercussão geral, transformada a ação em uma ação com repercussão geral, cujo tema passa a ter uma densidade de natureza objetiva. Esclareço, a solução de tese que proporei, a minha proposta, evidentemente, respeitando a douta maioria que poderá entender de maneira diferente, o meu será apenas o primeiro voto, a primeira proposição no ônus de relator, mas desde logo esclareço às colegas e aos colegas e a todos que nos acompanham que, ao final da minha posição, farei uma proposta de tese que independe da plataforma. Por quê? Porque aqui o que eu vejo em discussão é se existe ou não, em nosso ordenamento jurídico constitucional, o direito ao esquecimento. É esta a tese que nós deveremos responder a partir da ótica que desenvolvi em meu voto, que farei agora o início de sua apresentação. Ou seja, se existe ou não o direito ao esquecimento, ele será existente ou não, independentemente da plataforma a que se refira. Muito embora, no caso concreto, seja um programa televisivo, se existe ou não direito ao esquecimento, a minha proposição final será para toda e qualquer plataforma. Antes de adentrar ao voto, em homenagem aos eminentes advogados
que falaram da tribuna e ao vice-procurador-geral da República, para além do elogio que se comumente faz em razão das belas manifestações, e elas foram extremamente importantes para a elucidação do tema, me permitam a todas e todos que falaram da tribuna fazer um breve resumo do destaque de cada fala. Tamanha a importância que esse relator teve nas manifestações que foram realizadas. Iniciando pelo advogado dos recorrentes, Dr. Roberto Algrante Filho. E, de imediato, cumprimento Vossa Excelência pela, digamos, competência, mas também ousadia de colocar o tema do direito ao esquecimento a esta Suprema Corte de nosso país. Esse passo é extremamente importante para que possamos, enquanto uma Corte Constitucional, pacificar esse tema. Independentemente do caso concreto, é evidente que essa atuação do advogado, porque o juiz não age de ofício, uma corte não age de ofício, é extremamente relevante, mais uma vez, demonstrando que o Constituinte e a Constituição brasileira foi muito sábia a nossa Constituição em colocar a advocacia como um munus público, porque realmente trazer um tema como esse ao debate de uma Suprema Corte é exercer um munus público para a pacificação da sociedade, independentemente da solução que venha a ser dado à causa. Sua Excelência, o advogado dos recorrentes, evidentemente ficou mais atento ao caso dos autos, dizendo sobre o drama dos familiares, sobre a eventual ou não exploração comercial de um drama que viveu uma família, e destacou esses temas com propriedade. E também abordou, teoricamente, a questão do direito ao esquecimento. Pela recorrida, falou professor Binemboy. E me desculpe, professor, mas fiquei muito feliz de ouvi-lo falar em contenção judicial, porque eu também sempre me manifesto sobre contenção judicial. Mas vindo da lavra de Vossa Excelência, isso me anima muito mais. Vossa Excelência muito bem sabe o que quero dizer. Não tem a ver com o caso concreto, mas com as brigas boas das ideias e dos conceitos jurídicos, das escolas jurídicas. Destaco da manifestação de Binemboy que não existe, disse ele, nem explicitamente, e palavras dele, nem nas dobras da Constituição, ou seja, nem implicitamente, o direito ao esquecimento. E uma outra frase interessante, não existe prescrição ao direito da informação. Os amici curiae todos que falaram também trouxeram elementos extremamente importantes. Doutora Gasparian, Thaís Gasparian, disse que para se reconhecer o direito ao esquecimento, teríamos que ter por pressuposto um princípio do segredo ou da sonegação da informação. Doutora Gasparian falou pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAD. O doutor Carlos Afonso Pereira de Souza, que falou pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS, falou a respeito do direito ao esquecimento, da preocupação com uma elasticidade conceitual desse direito. Ou seja, qual seria a delimitação desse direito. E sintetizou, na minha leitura, com a seguinte questão. Seria o direito ao esquecimento mais uma categoria emocional e não uma categoria jurídica. O doutor Anderson Schreiber, que falou pelo IBD Civil, Instituto Brasileiro de Direito Civil, destacou
que o direito ao esquecimento é um direito a favor da verdade. O Dr. Anderson defendeu o reconhecimento, tal qual já o fez o STJ neste próprio caso, destacou a importância, de se reconhecer em nosso ordenamento jurídico a existência do direito ao esquecimento como um direito à própria verdade. O doutor Eduardo Mendonça, que falou pela Google, destacou que o limite deve ser o conteúdo ilícito, ou seja, a questão não é de esquecimento ou de não esquecimento, mas sim de lícito e ilícito. E que um direito ao esquecimento sem parâmetros seria um direito à conveniência ou não conveniência da informação. O professor Dr. Oscar Vilhena, que falou pelo Instituto Palavra Aberta, destacou que reconhecer o direito ao esquecimento seria permitir graves ameaças à democracia, que a Constituição Federal não autoriza o direito ao esquecimento e que o direito ao esquecimento é um pseudo-direito, um pretenso direito. O doutor José Eduardo Martins Cardoso, que falou em favor do reconhecimento do direito ao esquecimento pelo Instituto de Direito Partidário e Político, ao revés de outros que se manifestaram, disse exatamente o contrário do que disse Oscar Vilhena, que o direito ao esquecimento é inerente e fundamental aos Estados democráticos. O STJ já o reconheceu no caso da Candelária, famoso caso que é de conhecimento público e notório. O doutor André Giaqueta, que falou pela Verizon Mídia do Brasil Internet Limitada, atual denominação de Yahoo, destacou que o fundamento, no caso Gonzalez, que foi decidido pelo TJ da União Europeia, na verdade não foi direito ao esquecimento, mas que o fundamento lá dado foi proteção aos dados pessoais e que a legislação brasileira, no que diz respeito ao LGPD, neste ponto, já reconheceu essa proteção. E que reconhecer o direito ao esquecimento de maneira autônoma seria reconhecer a possibilidade da criação de uma indústria de ações a respeito desse direito. A doutora Adriele Aires Brito, que falou pelo Instituto Vladimir Herzog, fez praticamente uma reconvenção. Ela disse: não há o direito ao esquecimento e nós temos que reconhecer, sim, o direito à memória, o direito à história factual, dada a realidade. E, por fim, o douto vice-procurador-geral da República, que domina sempre com habilidade as palavras, em síntese, destaco da fala de Sua Excelência: qual a capacidade do direito de mudar a história e a realidade? Aquilo que foi dito licitamente pode ser redito licitamente no futuro. Aquilo que não podia ser dito, no futuro, continua não podendo ser dito. E com esse breve resumo daquilo que eu aprendi de cada uma das falas, eu homenageio a todas as senhoras e senhores advogados que usaram da tribuna e homenageio o douto vice-procurador-geral da República e passo agora, senhora presidente, ao meu voto, já destacando a todos que nos acompanham que, conforme adredemente combinado entre nós na antessala do início da sessão, em razão do tempo e do cansaço que a todos nos atinge com a discussão tão aprofundada desse tema, por parte das manifestações, que ficarei neste momento apenas na parte histórica do voto, trazendo a perspectiva histórica. Evidente que nessa perspectiva histórica destaco casos que já foram objeto de manifestações de cortes internacionais, abordo questões relativas à doutrina, e isso não quer dizer que apenas esses casos que faço manifestação
sejam casos importantes e relevantes, mas são aqueles que são mais referenciados, seja na doutrina, seja na jurisprudência a respeito do tema. Com certeza, ao longo dos debates, ao longo dos votos dos eminentes colegas, serão referenciados outros casos, também importantes com toda certeza, e assim inicio. O meu voto agora cuida-se, como relatado, de recurso extraordinário, em face de acordo mediante o qual a 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve, por maioria, a decisão de indeferimento da ação indenizatória voltada à compensação pecuniária e à reparação material pelo uso não autorizado da imagem da falecida irmã dos autores, no programa Linha Direta Justiça. A pretensão se ampara, dentre outras alegações, no que se convencionou chamar direito ao esquecimento. Antes de adentrar na proposta de solução para o caso e para a tese, compreendo pertinente, dado o ineditismo do tema na Suprema Corte e mesmo do grau de amplitude que se tem atribuído à expressão, delimitar conceitualmente a pretensão. E passo para o delimitar conceitualmente a pretensão no item 1, a perspectiva histórica. E apenas neste item ficarei na data de hoje, como já mencionado. Inicio com o do droit à l'oubli, ao direito ao esquecimento. A primeira menção a um direito que expressamente remeta ao esquecimento é comumente atribuída ao professor Gérard Léon-Cain por meio da expressão le droit à l'oubli, utilizada em seus comentários à decisão do conhecido caso L'Affaire Landru, de 1967, que fora julgado pela Corte de Apelação de Paris. No insigne caso, a ex-amante do serial killer Henri Landru, que estava a seu lado quando ele foi preso, propôs ação de indenização em face de diretor de cinema, de produtora e de distribuidora parisiense, em função da produção de um documentário ficcional, que apresentava trechos de sua vida ao lado do serial killer, com a utilização de seu nome sem sua autorização. Após o julgamento do caso, o professor Gérard Léon-Cain, analisando a natureza da pretensão da autora, que por ela havia sido nominada la prescription du silence, a prescrição do silêncio, preferiu o professor a adoção da expressão le droit à l'oubli. Conforme aponta Mariline Bozard, professora sênior da Universidade de Rennes, à época do surgimento da expressão, sob as penas de Léon-Cain, o direito ao esquecimento era analisado como, abro aspas, a prescrição de fatos que já não são relevantes, fecho aspas. Por isso, a referência naquele julgado a, abro aspas, prescrição do silêncio, fecho, a indicar um vínculo entre o direito ao esquecimento e o direito à prescrição. Relação que seria, aponta a autora, particularmente evidente no contexto da prescrição da ação pública, que se baseia na ideia de que, depois de um certo tempo, é supérfluo levar à justiça os crimes que foram esquecidos e cujos efeitos desapareceram. Cito a fonte. Segue, todavia, a professora apontando que, não obstante outras decisões tenham abordado o direito ao esquecimento de fatos ou eventos que afetam uma pessoa, em face de jornalistas, autores de filmes ou romances relacionados com esses eventos, essa espécie de litígio teria permanecido relativamente marginal e a jurisprudência preferiu recorrer a dispositivos comprovados em vez de um hipotético direito de ser esquecido. Cito a fonte. A referência feita pela autora é de extrema importância, uma vez que, de fato, na extensa maioria dos precedentes mais remotos,
recorrentemente invocados na defesa da existência do direito ao esquecimento, mesmo quando se atendia ao pedido de restrição à divulgação de fato ou evento, se solucionava a controvérsia posta com base em institutos já consolidados nos respectivos ordenamentos jurídicos. O próprio Affaire Landru é um exemplo disso. Embora, junto ao Tribunal de Grande Instância de La Seine, a autora tenha logrado obter a responsabilização da produtora, assim o foi porque o órgão jurisdicional considerou atentado violento ao pudor, dado que na película a autora apareceria despida ao lado de Landru. A decisão, ademais, foi revista em recurso, tendo a Corte de Apelação de Paris considerado que os fatos aludidos no documentário, ante a própria publicação de um livro de memórias por Madame S., já eram públicos e notórios, inclusive por iniciativa da autora, não merecendo, por essa razão, a proteção almejada. E estas foram as considerações no ponto da Corte de Apelação de Paris. Abro aspas. Se cada um tem, a princípio, o direito de se opor à divulgação de fatos de sua vida privada, esse não é o caso de quando esses já foram legalmente publicizados e não se identifica qualquer culpa nas circunstâncias de uma nova divulgação. Uma sociedade produtora não viola o segredo que deve proteger a vida privada de alguém, que foi a amante de um criminoso célebre, quando essa pessoa havia, anteriormente, por diversas vezes, tentado publicar suas memórias, o que prova que ela não aspirava que se fizesse silêncio sobre esse período da sua existência. A designação dessa pessoa pelo seu nome não constitui um atentado ao direito que ela possui ao seu nome. Fecho aspas. Tendo em vista a conclusão do julgado, vê-se que ele é mais importante historicamente pela introdução da expressão le droit à l'oubli, cunhada pelo professor Gérard Lyon-Cain, do que propriamente por seu desfecho, uma vez que o tribunal não reconheceu a pretensão da autora de prescrição do silêncio. Há, porém, pontuais registros de fundamentação em outros julgados franceses mais longevos, com referência expressa, por exemplo, ao droit à l'oubli. No caso Madame M versus Philippac e Cogit de Presse, teria havido a primeira menção na jurisprudência francesa, mais especificamente pelo Tribunal de Grande Instância de Paris, a expressão droit à l'oubli. Tratou-se de divulgação pela revista semanal Paris Match da fotografia de uma mulher como sendo assassina da esposa e do filho de seu amante. Na fundamentação do julgado, o tribunal, a par de não admitir a exceção da verdade, considerou atentado à honra a publicação da fotografia e o uso indevido da imagem, visto que sem autorização da retratada, além de não ter vislumbrado correlação entre a divulgação e qualquer informação a ela contemporânea ou fato histórico. A expressa referência ao droit à l'oubli tornou-se célebre na seguinte passagem, abro aspas, toda a pessoa que se envolveu em um evento público pode, com o passar do tempo, reivindicar o direito ao esquecimento. A lembrança destes eventos e do papel que ela desempenhou é ilegítimo se não estiver fundado em necessidades históricas ou se tiver natureza de ferir sua sensibilidade. Este direito ao esquecimento, que se impõe a todos, incluindo os jornalistas, deve igualmente ser aproveitado por todos os condenados que pagaram a sua dívida com a sociedade e buscam reinserir-se. No caso em espécie, a lembrança do passado criminal da interessada violou este direito ao esquecimento. Fecho aspas e cito a fonte. Nesse julgado, digo então, adotou-se o pressuposto de que, mesmo que o fato seja verdadeiro e tenha em algum momento se tornado público, o esquecimento seria a pretensão legítima de seu partícipe, sendo oponível até mesmo aos meios de comunicação, sempre que a recordação fira a sensibilidade do indivíduo e inexista interesse histórico nos fatos.
Segundo Isabella Freyhoff, o estudo deste caso fortaleceu os primeiros sinais da acolhida do direito ao esquecimento por parte importante da doutrina francesa. No entanto, prossegue pontuando que, em 1990, no caso Madame Monange contra Kearney e Mark Maillard, se teria observado pela primeira vez na Corte de Cassação da França o afastamento expresso do direito ao esquecimento, em posição que a Corte vinha mantendo desde então. Trata-se do caso em que, pela publicação, em 1986, do livro Um tobogã dans la tourmente, de autoria de um resistente da ocupação nazista na França, Kern, no qual discorria, entre outras coisas, sobre o julgamento e condenação do colaboracionista Chatelat e de sua amante, Madame Monange, sofreu o autor da obra ação proposta por essa última com fundamento na violação da sua vida privada. O julgado de simbologia histórica contou com a seguinte ementa. Primeiro, abro aspas, primeiro, proteção dos direitos da pessoa, direitos individuais, respeito à vida privada, à privacidade, direito ao esquecimento, possibilidade de invocá-lo, fatos revelados à época por atas judiciais. Segundo, responsabilidade civil por ato ilícito ou responsabilidade extracontratual. Falta, autor, obrigação de prudência e objetividade, descumprimento. Livro relatando uma condenação. Condenada beneficiada por medida de graça e posteriormente reabilitada. Constatação, efeito. Segundo, terceiro, não retira as consequências legais de suas conclusões o tribunal de recurso que considera que uma pessoa se beneficiou de uma medida de graça e que sua condenação foi apagada pela reabilitação e considera, no entanto, que o autor que relatou essa condenação não faltou com o dever de prudência e de objetividade que lhe incumbia respeitar. Fecho aspas e cito a fonte. E digo eu, do que se observa no julgado, concluiu a Corte de Cassação da França no sentido de que, embora exista um dever de prudência do autor quanto ao relatado dos fatos, não há atentado à vida privada em publicações licitamente obtidas por debates judiciários ou relatos da imprensa, inexistindo em tais casos direito ao esquecimento. No direito alemão são célebres os casos, inclusive citados nos debates dos eminentes advogados, Lebas e Lebas II, ambos já amplamente divulgados na doutrina nacional. Apontado pelo professor Otávio Luiz Rodrigues como um clássico da jurisprudência constitucional alemã, o caso Lebas se tornou de fato célebre, pois nele, abro aspas, um dos assassinos de 4 soldados do Exército da República Federal da Alemanha, proximamente à sua libertação, ingressou com uma ação para impedir a difusão de um documentário sobre o crime. Após derrotas sucessivas nas instâncias ordinárias, obteve a proteção requerida no Tribunal Constitucional Federal. A despeito do grande apelo do caso, crime de latrocínio, e da intensa cobertura pela imprensa, a Corte Constitucional Alemã, de modo diverso das instâncias que lhe antecederam, compreendeu que, abro aspas, do embate entre a proteção da personalidade e a liberdade de informar por meio de radiodifusão, ainda que este direito tenha uma precedência geral no que tange à informação sobre atos criminosos, na hipótese, deveria prevalecer a proteção da personalidade e a consequente proibição de exibição documentário, já que não mais havia interesse atual na retomada do assunto e por afetar a ressocialização do autor. Cito a fonte. Desse julgado, ressalto os seguintes fundamentos. Primeiro, o interesse pela informação geralmente tem prioridade no caso de reportagem atual sobre crimes, mas não se trata de precedência ilimitada, pois a intrusão na esfera pessoal não deve ir além de uma satisfação adequada do interesse pela informação, de modo que nome, foto ou outra identificação dos perpetradores do crime nem sempre é permitida.
Segundo, não há um prazo previamente definível, pelo menos não com um período fixo de meses e anos para todos os casos, a partir do qual a apresentação dos fatos se torne inadmissível. Terceiro, a principal referência para a determinação mais precisa do prazo é o interesse na reinserção do infrator na sociedade, em sua reabilitação ou socialização, objetivo primordial do direito penal, notadamente pelas penas de prisão. Quarto, a reabilitação exige a criação de pré-requisitos internos para uma vida posterior livre de punição, mas também requer que se criem condições externas que evitem o descaso e a rejeição no meio ambiente. Quinto, no caso concreto, o objetivo da emissora de TV, informar a população sobre a eficácia do processo penal, sobre as medidas de segurança tomadas pelas Forças Armadas e outras consequências da infração, também poderia ser perseguido sem uma apresentação de identificação do denunciante. Cito a fonte. Pois bem, como se nota, o caso Lebach, embora tenha assegurado a proibição da exibição do documentário sobre fato criminoso relativamente ao qual a pena já fora cumprida, o fez não propriamente com amparo em alegado direito ao esquecimento, mas sim com base na proteção à personalidade do condenado ante a ausência de contemporaneidade dos fatos, a inexistência de interesse, àquele tempo, no reavivamento do caso com a identificação do condenado e o estímulo à ressocialização. Como destaca Ingo Wolfgang Sarlet e Arthur Ferreira Neto, abro aspas, o caso Lebach, evidentemente, não menciona expressamente o chamado direito ao esquecimento, mas, com certeza, fixou as bases da discussão jurídica acerca dos mesmos direitos fundamentais que estão em causa e entram em rota de colisão quando se trata do reconhecimento e aplicação de um direito ao esquecimento. Fecho aspas, cito a fonte. Voltando ao professor Otávio Luiz Rodrigues, aponta ele ainda julgado que considera uma espécie de revisitação do tema com resultados bem diferentes. Aqui nomina caso Lebach II, de 1999. Explica que em 1996, uma televisão alemã produziu uma série sobre crimes que entraram para a história, e entre eles estava o crime ocorrido no arsenal militar de Lebach. Todavia, os produtores da Sat1, canal responsável pela série, mudaram os nomes de algumas das pessoas envolvidas e suas imagens não foram exibidas. E, além disso, foram inseridos comentários explicativos do ex-chefe de polícia de Munique. Tal como se deu na década de 70 com o programa da ZDF, questionou-se viação à liberdade comunicativa da emissora de televisão, com argumentos muito similares aos utilizados no caso Lebach I, ao que, todavia, respondeu de modo diverso o Tribunal Constitucional Alemão. A distinção entre os casos, explica Rodrigues, com base nos fundamentos utilizados pelo tribunal, estaria em que, no programa da Sat1, Lebach II, não haveria o mesmo nível de interferência no direito ao desenvolvimento da personalidade dos autores da reclamação constitucional, pois já havia se passado mais de 30 anos da ocorrência do crime, de modo que os riscos para a ressocialização teriam sido bastante minorados. Cito a fonte. E digo, conforme aponta Luiz Fernando Moncal, outros casos ainda foram discutidos na Alemanha, reforçando o desfecho do caso Lebach II. Destaca o autor, abro aspas, em 2007, 2 assassinos condenados à prisão perpétua em 1993 pelo homicídio de Walter Sedlmayr ajuizaram a ação para impedir uma estação de rádio de manter em seu arquivo online uma reportagem sobre evento ocorrido cerca de 10 anos antes. O Tribunal de Justiça Federal da Alemanha considerou que o direito à ressocialização não implicava em um direito de não ser confrontado com seu crime, bem como que, com o passar do tempo, tal reportagem teria apenas limitado interesse público. Este caso foi decidido em julho de 2018 pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que apontou que a notícia poderia ser mantida integralmente no sítio eletrônico da rádio, sem a necessidade de exclusão do nome dos autores do crime. Fecho aspas e cito a fonte. Casos semelhantes ocorreram em outros países. O caso Melvin versus Haidt, mais conhecido como Red Kimono, 1931, embora citado recorrentemente no tema direito ao esquecimento, tornou-se um clássico, pelo fato de ter reconhecido a autora, na Califórnia,
consequências típicas do direito à privacidade. Abro aspas, no momento em que a privacidade ainda passava por um processo de afirmação naquele Estado e, de maneira geral, nos Estados Unidos da América. Cito a fonte. Aquele tempo estava em voga o artigo de Louis Brandeis e Samuel Warren, The Right to Privacy, em que se apresentava o direito à privacidade na perspectiva do direito de ser deixado em paz, The Right to be let alone, expressão que adiante passou a ser utilizada como representação do direito ao esquecimento. A Suprema Corte da Califórnia chegou a citar o conceito de privacidade constante do estudo como o direito de viver em reclusão sem estar sujeito à publicidade injustificada e indesejada, o direito de ser deixado em paz, mas o afastou no caso concreto, sob a compreensão de que os fatos em si seriam públicos. A fundamentação adotada para assegurar a Gabrielle Darley Melvin, antiga prostituta, o direito de reparação por ela pleiteado ante a exposição de sua vida pregressa no filme The Red Kimono. Particularmente o fato de ter ela sido processada e absolvida por um crime de homicídio. Decorreu essencialmente da interpretação do artigo 1º da Constituição do Estado, que assegura um direito fundamental à persecução da felicidade, de modo que seria garantida à autora, já reabilitada, a não intrusão em sua vida e o não ferimento de sua reputação, com proteção a seu nome e a sua imagem, divulgados na película sem sua autorização. Transcrevo por oportuno trecho do julgado. Abro aspas. 8 anos antes da produção de The Red Kimono, a recorrente abandonou a sua vida de vergonha, reabilitou-se e assumiu seu lugar como membro respeitado e honrado da sociedade. Tendo ocorrido essa mudança em sua vida, ela deveria ter tido permissão para continuar seu curso sem ter sua reputação e posição social destruídas pela publicação da história de sua antiga depravação, sem outra desculpa, senão a expectativa de ganho privado pelos editores. Um dos principais objetivos da sociedade, tal como está agora constituída, é a reabilitação dos caídos e a reforma do criminoso. Onde uma pessoa, por seus próprios esforços, se reabilitou, nós, como membros da sociedade que pensam corretamente, devemos permitir que ela continue no caminho da retidão, ao invés de jogá-la de volta em uma vida de vergonha ou crime. Fecho aspas, cito a fonte. No julgado, como se nota, afastou-se a aplicação da então incipiente vertente do direito da personalidade, privilegiando-se a ideia de que se faz necessária, em dadas circunstâncias, a preservação da reabilitação de condenados, a qual decorreria do direito constitucional à felicidade. Em outros casos emblemáticos, com pretensões semelhantes nos Estados Unidos, atribuiu-se consideração maior ao interesse público ou noticioso dos fatos, arrefecendo a concepção de um direito a ser deixado só. A título de exemplo, vide os casos CIDES versus FR Publishing Corporation e Briscoe versus Reader's Digest Association. No primeiro, o pleito foi apresentado pelo jovem CIDES, que teve a infância constantemente noticiada a partir da iniciativa do seu pai, que enviava à imprensa boletins dos impressionantes feitos da criança, um prodígio na matemática. CIDES, que passados alguns anos dos célebres fatos optara por uma vida reclusa, teve sua nova condição de vida publicada em um artigo intitulado Onde Eles Estão Agora, 1º de abril, na revista The New Yorker. O periódico apontava para o abandono do talento do rapaz e para as míseras condições de sua moradia. Isabela Freihoff comenta o desfecho do julgado, destacando que o juiz Clark, em seu voto, embora tenha demonstrado compaixão por CIDES à luz do conceito de privacidade construído por Brandeis e Warren, destacou, abro aspas, que a Corte ainda não estaria disposta a garantir uma imunidade absoluta a todos os detalhes da vida privada de qualquer indivíduo que alcançou ou ao qual foi imposto o questionável e indefinível status de figura pública. Fecho aspas, cito a fonte. No segundo caso, Mervyn Briscoe entrou com uma ação contra a Reader's Digest,
alegando que a revista, intencional e maliciosamente, havia invadido sua privacidade, ao publicar um artigo que revelava fato verdadeiro, mas embaraçoso, sobre a vida passada do postulante, qual seja sua participação em sequestro a um caminhão em Danville, no Kentucky. Apontou que, após esse incidente de percurso em sua vida, o querelante abandonou sua vida de vergonha, tendo se reabilitado e vivendo, desde então, uma vida exemplar, virtuosa e honrada, assumindo respeitável lugar na sociedade com a presença de muitos amigos, e mesmo sua filha de 11 anos, os quais desconheciam o incidente de sua vida pregressa até a publicação da notícia. Defendeu, assim, a violação de sua privacidade, tendo em vista a desnecessidade de uso de seu nome na descrição dos fatos, a ausência de menção a que se tratava de fato pretérito e sua exposição ao desprezo e ao ridículo. A Suprema Corte da Califórnia, embora tenha apontado os embaraços à sua vida e feito largas considerações sobre o direito de ser deixado em paz, right to be let alone, como sendo o direito do indivíduo de determinar normalmente em que medida seus pensamentos, sentimentos e emoções devem ser comunicados a outras pessoas, não reconheceu, no caso, o direito postulado por compreender ausente a prova da malícia por parte do periódico. Como se observa, muitos dos precedentes mais longínquos apontados no debate sobre o chamado direito ao esquecimento, na verdade, passaram ao largo do direito autônomo ao arrefecimento de fatos, dados ou notícias pela passagem do tempo, tendo os julgadores se valido essencialmente de institutos jurídicos hoje bastante consolidados em suas razões de decidir, como a ressocialização, a proteção ao nome e à imagem do indivíduo. Desse modo, não obstante os esforços para se identificarem precedentes remotos do que viria a ser o direito ao esquecimento, o que se pode observar em âmbito judicial é a utilização discreta de expressões que remetem a alguma modalidade de direito à reclusão ou recolhimento, aplicada de forma muito pontual, com significativa menção, ademais, nas razões de decidir a direitos da personalidade e privacidade. Essa compreensão é relevante porque não raro buscam os doutrinadores estabelecer um conceito para o direito ao esquecimento, embasando-se em tais precedentes que, como visto, são significativamente distintos na lida com pretensões voltadas ao ocultamento de dados ou fatos dentro de contextos específicos. Não por outra razão, há significativa multiplicidade de definições propostas para a expressão direito ao esquecimento. E um dos oradores que citei fala exatamente nisso, na elasticidade conceitual do nome da ideia de direito ao esquecimento. Não me parece, todavia, necessária para debater o tema a busca de precedentes remotos que amparem a pretensão, ordem e apreciação. Muito pelo contrário, é na contemporaneidade que se tem mais fértil campo ao trato do tema. Afinal, com o advento da sociedade digital, a ampliação do nível de exposição a que submetidos são os indivíduos se tornou diretamente proporcional ao anseio por critérios aptos a lhes preservar o recato e por lhes assegurar a contenção na circulação de seus dados pessoais e dos fatos a si atinentes. Como bem apontado por Leonardo Parentoni, é do século XIX, caracterizado por diversas inovações mecânicas, como a máquina fotográfica instantânea, e pelo surgimento de jornais sensacionalistas, que vem a célebre frase de Warren Brandeis, segundo a qual o que é sussurrado no closet pode vir a ser proclamado em voz alta a partir do telhado. Com o desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, especialmente com a invenção dos computadores pessoais e da internet, surgiu uma miríade de problemas e questionamentos referentes à privacidade antes inimagináveis. Ao que propõe o autor, como reflexão, a adaptação da frase de Warren e Brandeis para, abro aspas,
o que é sussurrado no closet pode vir a ser reproduzido não apenas no telhado e para poucas pessoas, mas em qualquer canto do mundo, para um número indeterminado de pessoas, a um custo geralmente muito baixo. E mais, pode continuar sendo reproduzido indefinidamente enquanto houver alguém interessado em acessar esse conteúdo, mesmo contra a vontade dos sujeitos envolvidos. Cito a fonte. Pois bem, na conjuntura contemporânea, o droit à l'oubli, vinculado que estava conceitualmente ao âmbito penal pretérito, já não servia ao propósito de abarcar as diversas pretensões de ocultação de fatos atinentes ao indivíduo. E é nesse ponto que surge o pretenso direito ao esquecimento, no qual, com o advento da internet, deu início a uma nova fase ao associar o problema do esquecimento ao tratamento e à conservação de informações pessoais na rede. O caso mais representativo da passagem do droit à l'oubli ao direito ao esquecimento, com a amplitude hoje atribuída a essa expressão, foi o chamado caso Gonzales, processo C-131/12, Tribunal de Justiça da União Europeia, do qual trataremos a seguir. Senhora Presidente, antes de entrar no caso Gonzales, senhor Presidente, desculpe, ministro Luiz Fux, já de volta. Durante o intervalo, coincidiu de Vossa Excelência estar exatamente na tribuna do Congresso Nacional e tive a oportunidade dentro do meu gabinete ouvi-lo enquanto estávamos no intervalo. Senhor Presidente, penso que talvez poderíamos continuar, dada a contemporaneidade desse caso, né, que é o caso mais contemporâneo. Eu pararia por aqui, até exatamente porque estamos exatamente no horário, e retomaríamos, a partir de amanhã, a leitura do voto. Há alguma divergência com relação a essa proposição? Não havendo, eu a acolho e declaro encerrada a sessão para que continuemos amanhã com o voto do ministro Dias Toffoli e as votações subsequentes na ordem de decrescência na antiguidade. Então, superada essa postulação do ministro Dias Toffoli, considero encerrada a sessão e agradeço a presença dos eminentes colegas e dos advogados que ainda estão presentes aqui e do nosso querido Humberto Jacques, procurador da República, que substituiu o procurador Augusto Aras, que estava comigo lá na abertura do ano legislativo. Muito obrigado, está encerrada a sessão.